Aqui. Então, voltando então. Risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do projeto. Todo projeto tem risco, tá, pessoal? Ah, mas o meu projeto é muito redondinho, não vai dar nada errado. Dá, sempre dá. E assim, às vezes em situações que tu nem imagina, né? Então, eu me lembro de um projeto que eu estava tocando e que veio um profissional chegar para mim e disse: Alessandra, preciso, segunda-feira eu tô de férias. Isso era tipo uma quarta. Eu falei: como assim? Tá louco? No meio do projeto? Não vou te dar férias, tu é meu arquiteto principal. Daí eu fui ver, realmente, ele estava batendo o segundo ano sem férias, o RH chegou, mandou tirar de férias e eu não tive Cristo que mudasse, né? Então, ou seja, eu deveria, como gerente do projeto, quando eu selecionei o meu time, já ver quem ia tirar férias ou não, entendeu? Até para ir ver se tinha algum problema, né? Como que eu encaixo as pessoas que vão ficar fora do projeto e assim por diante. Então, o meu projeto acabou atrasando um mês, foi o tempo que ele ficou fora, né? E por quê? Porque às vezes não tem ninguém que possa substituir, os outros arquitetos já estavam ocupados, e chamar alguém ou contratar alguém para substituir um mês de férias, às vezes não se paga, né? Então, foi um risco que eu não previ. Tá? Então, todo projeto tem risco. São os principais causadores de crises, mudanças e insucessos. Não há oportunidade sem risco, assim como não há risco que não carregue consigo uma oportunidade. E os riscos de um projeto incluem tanto as ameaças aos objetivos do projeto, quanto as oportunidades de melhorar o desempenho desses projetos. Tá? Então, riscos eles incluem incerteza, imprevisto, imponderável, acidental, motivos de força maior causados pela natureza ou pelo homem, né? Então, aí, por exemplo, se alguém dissesse para nós, ano passado, né, que a gente ia ficar esse ano inteiro trabalhando de casa por causa de um vírus, a gente, todo mundo ia rir, né? Ah, capaz que nós vamos ficar um mês, um ano inteiro? Não, 15 dias, 20 dias, um ano inteiro por causa de um vírus que veio da China, ia ser piada, né? Ninguém ia acreditar. E olha nós aqui, então, numa situação que a gente está. Então, e podem ter certeza, afetou muitos projetos, né? Vamos lá, então. Papéis do GP em relação aos riscos. Ele deve planejar e desenvolver um plano de gerenciamento de riscos, identificar os riscos do projeto e compreender seus impactos, desenvolver estratégias e respostas apropriadas, incorporar o gerenciamento de risco no processo de planejamento e gerenciamento do projeto e desenvolver na equipe do projeto as boas práticas de gerenciamento de risco, né? Ou seja, se você não vai desenvolver estratégias de respostas, não vai trabalhar os riscos do projeto, então não adianta nem identificar, né? Identifica, coloca no papel, coloca numa gaveta, então nem faz, né? O que a gente tem que fazer é tentar criar uma maneira de estar sempre pensando no que a gente identificou de risco e no que pode dar errado e o que tu pode fazer para prevenir. Vamos lá, primeiro processo, planejar o gerenciamento dos riscos. Esse processo, ele define como conduzir as atividades do gerenciamento de risco de um projeto. Então, dentro de um plano de gerenciamento de riscos, a gente tem geralmente uma metodologia, como é que a gente vai fazer essa abordagem, né? Quais são as ferramentas, fontes de dados, porque tem muitos riscos que a gente pode até utilizar programas de estatísticas. Qual é a estatística de uma situação acontecer, né? Quais são os papéis e responsabilidades? Quem é que vai liderar os riscos, né? Como é que vai ser o suporte, como é que vai ser a participação da equipe? O orçamento, né? Eu posso ter um orçamento para riscos? Sim, eu posso ter. Como é que eu vou fazer essa gestão? Prazos, com que frequência o processo de risco vai ser realizado? Categorias de risco, né? As categorias de risco fornecem uma estrutura que garante uma identificação sistemática dos riscos, até um nível mais consistente de detalhes, né? E aqui eu trago algumas categorias de risco. Então, por exemplo, eu vou pensar no que pode dar errado. Existem categorias já prontas para mim ir identificando se esse risco pode ou não acontecer no meu projeto. Então, aqui é um exemplo, né? Então, dentro de um projeto, eu posso ter riscos técnicos, riscos externos, deve ser, organizacionais e gerenciamento de projeto. Então, eu tenho lá
Problemas técnicos eu posso ter em relação a requisitos, né? Por exemplo, eu não identifiquei bem os requisitos do meu projeto. Em relação à tecnologia, escolher a tecnologia errada. Em relação à complexidade de interfaces, em relação ao desempenho, qualidade, etc. e tal. Eu posso ter problemas com fornecedores, mercado, cliente. Se for uma obra, eu posso ter problemas com condições climáticas. Eu posso ter problemas organizacionais e dependências do projeto. Meu projeto está parado em função de alguma dependência. Financiamento, priorização. Eu posso ter muitos problemas com o GP. O GP pode errar na estimativa, pode errar no planejamento, pode não fazer um controle bom, pode ter problemas de comunicação, ou seja, é muito fácil achar erros, problemas que podem ter no projeto. Aqui é uma matriz de risco do Cangari. Cangari levantou riscos econômicos, contratuais, riscos políticos, riscos de execução e riscos gerenciais. Então, ali, riscos econômicos, ele coloca desde a inflação, oferta de energia, incerteza financeira, flutuação monetária. Eu me lembro que eu fiz um projeto grande de 1 ano em função de redução de oferta de energia. No prédio onde a gente estava trabalhando, a gente tinha um data center que não tinha mais oferta de energia para colocar mais computadores. Então, a gente teve que migrar, fazer uma migração para o data center de Miami, para poder liberar espaço no data center de Porto Alegre. Riscos contratuais, falta de pagamento, atrasos em disputas, fracasso na coordenação, mudanças nas contratações. Riscos políticos, riscos ao meio ambiente, desordem pública, guerra, atos do governo. Riscos de execução, incertezas no trabalho, no equipamento, no material, atraso na liberação do trabalho. Riscos gerenciais, produtividade, controle da qualidade, segurança, erros, competência gerencial e assim por diante. Então, a gente tem aí várias maneiras de começar a pensar em riscos de projeto. Como é que eu vou identificar esses riscos, tá? Como é que é esse processo? Identificar riscos, então, é o processo de determinação dos riscos que podem afetar o projeto e de documentação de suas características. Então, vamos lá. Como é que eu posso identificar riscos? Eu posso trabalhar com listas de verificação, eu gosto bastante disso, assim, principalmente de projetos antigos. Pega os projetos antigos, pega uma lista de erros que aconteceu, ou de riscos que aconteceu naquele projeto e valida se não tem a mesma chance de acontecer no teu. Então, vai validando cada risco identificado. Brainstorm. Coloca todo mundo numa sala e faz um brainstorm de riscos. O que pode dar errado no projeto? Entrevistas com as partes interessadas, entrevistas com especialistas. A gente pode fazer uma análise da causa raiz. O que é análise da causa raiz? Análise de causa raiz também é chamado de diagrama espinha de peixe. É uma ferramenta da qualidade que nos ajuda a identificar um problema através de uma causa. Tu tem uma causa raiz, tu vai abrindo essa causa, identificando os problemas. Análise SWOT, que é uma ferramenta muito utilizada em estratégia, em identificação de empresas, competências, onde ela levanta quais são as forças e as fraquezas e quais são as oportunidades e ameaças. No contexto do empreendedorismo, ela levanta as forças e fraquezas, por exemplo, de uma startup e oportunidades e ameaças que ela possa ter dentro do mercado. Num contexto de projeto, ela identifica as forças e as fraquezas desse projeto, e oportunidades e ameaças que podem acontecer. E eu também posso contar com opinião especializada. Para quem não sabe, está aí um exemplo do espinha de peixe, que é o diagrama de Chikawa. Aqui ele traz um exemplo. Geralmente a gente coloca a causa do problema aqui na boca do peixe, o objetivo dele, e vai abrindo as várias causas, Por isso que chama de causa raiz. Coloco a raiz e vou abrindo em temas, eu vou abrindo em características, entendeu? Então, eu tenho um determinado problema e posso botar os vários tópicos aqui que eu quero abrir em relação àquele problema. Quem criou isso foi o Chikawa, então por isso que também é chamado de diagrama de Chikawa ou diagrama espinha de peixe. Depois eu tenho a análise SWOT, que eu comentei com vocês. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, dos parques da Disney, Então, vamos lá. Quais são os pontos fortes? A melhor parte que
parque temático do mundo, estrutura eficiente, serviço atento aos detalhes. No que ele quais são as oportunidades que ele tem? Ele tem a oportunidade de melhorar com novos brinquedos e está sempre se atualizando. Quais são os pontos fracos? Busca constante por erro zero e tempo de espera nas filas. Qual é a ameaça? Ataques e possível surgimento de concorrentes à altura. Então, um exemplo bem simples aí de uma análise SWOT da Disney. O que nós vamos fazer agora? A gente vai identificar os riscos do projeto. Hoje a gente tem 3 dinâmicas, tá, pessoal? Então eu vou colocar vocês nas salas simultâneas e a gente vai e volta nas salas simultâneas, porque eu tenho que acompanhar, a dinâmica 2, ela é complemento da dinâmica 1 e a dinâmica 3 complemento da dinâmica 2. Então eu vou aqui interromper o compartilhamento.